Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar uma aula bem rápida aqui para responder talvez a maior dúvida que me perguntam, que é o que postar no Instagram. Então, vamos lá aqui para minha tela que eu vou tirar essa grande dúvida que muitas pessoas têm. E enquanto vários gurus vão te explicar qual trend utilizar para ter mais seguidores, como viralizar, que é uma dúvida que muita gente realmente tem, eu vou partir por outro caminho, tá? Eu vou partir pelo caminho de que eu não quero que você viralize necessariamente ou que você poste qualquer trend, mas eu quero que você chegue no público certo, chegue no público certo, falando a coisa certa para conseguir pacientes. É isso daqui que eu quero que aconteça, tá? Viralizar é uma consequência, tá? Bota isso na sua cabeça. Viralizar é uma consequência. Não é viralizar que vai te dar paciente. E não é porque você tem poucos seguidores que você não vai ter paciente, tá? Então vamos lá, que eu preparei um conteúdo bem legal aqui. Para entender o que postar, a gente tem que falar de três etapas: o topo, o meio e o fundo de funil. São etapas muito conhecidas aí no marketing, mas que muita gente que está criando conteúdo não conhece. Obviamente, porque não estudou marketing, não tem nenhum problema com isso, tá? Mas eu vou tirar essa dúvida aqui e vai te ajudar muito a entender o que é que você deve postar. Topo, meio e fundo de funil são etapas que a pessoa passa desde te conhecer até virar o seu cliente, tá? Uma das principais características do topo de funil é que o público não está consciente do problema. A pessoa, ela não sabe, ela muitas vezes sente ali os sintomas do transtorno, mas muitas vezes ela não sabe que aquilo é um problema. Ou com algum transtorno que seja mais comum, como ansiedade, a pessoa ela sabe que a ansiedade é um problema, só que ela sabe muito pouco da ansiedade, tá? Jackson, que tipo de conteúdo funciona aqui? Para uma pessoa que não sabe do problema, você vai aumentar o seu nível de consciência. O que é aumentar o nível dela de consciência? Vai tirar ela de alguém que não sabe nada para alguém que sabe alguma coisa. Conteúdos gerais, informativos, funcionam bem. Trends, a gente escreve trends, trends funcionam bem. Jackson, mas você me falou agora que você não quer que eu poste trendzinha, não quer que eu viralize. Vamos lá. O que eu não quero que você faça é achar que, primeiro, você depende de uma trend. Segundo, você não sabe por que você está postando aquela trend. E terceiro, você acha que por viralizar você vai ter paciente, o que não é verdade, tá? A trend, ela funciona muito bem nessa etapa, porque o seu objetivo no topo de funil é que muitas pessoas vejam o seu conteúdo e com muitas pessoas vendo o seu conteúdo, inevitavelmente vai chegar em pessoas que está dentro do seu público-alvo e ela vai entrar no seu funil. Então, sim, é relevante aqui que o máximo de pessoas saiba do problema que você está falando naquele vídeo. Então, trends, ela tem a sua importância aqui no topo de funil. Vídeos de humor podem funcionar bem aqui, tudo que aumente o seu alcance, mas não fuja do que você fala. Essa daqui é a etapa que mais vai entrar pessoas no seu perfil, que você mais vai ter alcance. E é muito importante que antes de você querer postar conteúdo, você já tenha muito definido o seu público-alvo, o seu nicho, o seu posicionamento, o seu tipo de voz, o seu tipo de comunicação, que você faça todo aquele branding da sua marca para que, quando tiver tudo pronto, tudo desenhadinho, a pessoa que entrar aqui já seja uma pessoa certa, vamos chamar assim. Agora a gente vai passar para o meio de funil. Qual é a característica do meio de funil? Bom, a pessoa ela sabe
o problema, mas não sabe resolver. É uma pessoa que ela ali já sabe que ela tem um problema, ela já sabe mais ou menos como funciona esse problema, só que ela sente o problema, ela está consciente que ela sente o problema, o nível de consciência dela já é mais alto, só que ela não sabe resolver esse problema. Então, que conteúdo funciona aqui? Novamente, informativo, mas agora sobre a solução do problema. E aqui deixar claro que é bem importante que você se posicione como alguém que oferece, que resolve o problema da pessoa. Muito importante, não é? Se você está querendo captar paciente, você no topo de funil já mostrou para ela que aquele problema dela é um problema, no meio de funil, você vai mostrar para ela que existe solução. E nesse processo, você vai deixar bem claro que você oferece o que aquela pessoa precisa, não é? Para quem trabalha com terapia, se você está falando sobre ansiedade, você vai deixar claro durante o seu vídeo, o seu conteúdo, que a terapia ajuda na ansiedade. É bastante óbvio, não é? Mas mesmo sendo óbvio, tem muita gente que não faz. Então é bom deixar claro aqui. Tá, o que é que mais funciona aqui nessa etapa do funil? Conteúdo de valor. Você vai gerar valor para esse público. Jackson, o que é gerar valor? Tem muita gente aí no marketing que fala de gerar valor para o público, mas eu não faço a mínima ideia do que é gerar valor. Gerar valor é você dar um bom motivo para essa pessoa estar te seguindo naquele perfil. Você vai entregar algo para ela. Por exemplo, quando você ensina sobre a respiração diafragmática, você está gerando valor para aquele público. Você está sem preço nenhum aparente, vamos chamar assim. Você está mostrando para ela que ela está ganhando algo por te seguir. Entende? Você faz um vídeo ali ensinando a respiração diafragmática, você ensina uma técnica, você dá ali um resumo de livro, você dá motivo para aquela pessoa estar te seguindo. Então funciona muito bem aqui no meio de funil. Por quê? Porque quanto mais essa pessoa te ver, quanto mais ela curtir o seu conteúdo, quanto mais ela favoritar o seu conteúdo, aquilo vai mostrar para o Instagram que seu perfil é relevante para aquela pessoa e tudo que você postar no feed, nos stories, vai aparecer mais frequentemente para essa pessoa. Então aqui o foco está no engajamento. Inclusive, aqui o foco está no alcance, que é muito importante que você tenha um alcance bom. Que é muito importante que você tenha um engajamento bom. Qual a diferença entre alcance e engajamento? Alcance é para quem chega. Engajamento é quem se comporta ante aquele conteúdo. Então vamos falar agora do fundo de funil, que é a etapa que mais converte seguidor em paciente, tá? Qual característica do fundo de funil, Jackson? O fundo de funil, a pessoa sabe o problema, sabe quem resolve, mas está em dúvida de quem ela deve contratar. Ela quer fechar com alguém. Então, a característica para o público fundo de funil é que a pessoa ela já sabe. Ela já sabe que você resolve o problema dela, sabe que outros profissionais resolvem o problema dela, já está super consciente do problema dela. E uma grande diferença do fundo para o meio de funil é que a pessoa ela quer comprar. Ela já está ali buscando terapia, já está ali buscando um profissional que resolva o problema dela, ou já está ali buscando um produto semelhante àquele que resolve a dor dela, tá? E o que é que eu devo postar aqui? Autoridade, conteúdo de autoridade, falando das suas experiências, falando no que você é bom, falando dos problemas que você resolve, falando sobre suas formações. Aqui
é vender seu peixe, tá? O que mais que eu posso postar aqui? Sua prática clínica. Como assim minha prática clínica? Aqui você vai postar muito aqueles conteúdos de o que eu faço quando um paciente vem até a mim e chega e relata, tá sentindo ansiedade. Coisas que eu faço com o paciente, tananã, tananã, tananã. Você vai postar aqui algumas intervenções que você faz, e claro, novamente. Novamente não, eu não falei sobre isso. Mas é muito importante que aqui você não cometa nenhuma falha ética, tá? Não exponha dados de paciente, se for usar alguma coisa, use dados fictícios, use personagem da ficção, mas não exponha o seu paciente. É meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. O que é que mais que a gente pode postar aqui? Seu diferencial. O que é que você faz que ninguém faz? É uma pergunta interessante até para sua prática clínica. Claro que o que você faz que ninguém faz é um pouco complicado, mas o que é que você faz que poucas pessoas fazem? Mostrar esse diferencial pode ser o detalhe que falta para a pessoa fechar com você e não com seu concorrente, tá bom? Quais são os diferenciais da sua terapia? Você envia aquele kitzinho de terapia para casa da pessoa, você oferece uma conversa gratuita ali no começo para conhecer. Se bem que oferecer conversa gratuita, falar que oferece conversa gratuita na psicologia não é muito legal, né? Então não recomendo. Eu recomendo fazer isso no privado, tá? Falar para a pessoa que você é, dedica um tempinho ali para ela, deixar bem claro que não é uma terapia, mas você faz isso para a pessoa conhecer sobre o seu trabalho, enfim. Então, seu diferencial funciona muito bem aqui. Algo que funciona muito bem aqui no meio de funil também, para a galera que é mais da PBR, é artigo, tá? Vira e mexe, eu esqueci de colocar alguma coisa nessas três etapas, porque é realmente algo muito amplo, tá? Mas é importante que a pessoa, é importante que você que está assistindo esse vídeo entenda a lógica por trás do que eu estou falando. Topo de funil, a pessoa não sabe do problema e não sabe que você resolve. A pessoa, ela não te conhece, tá? Ela tá entrando ali agora. O que você tem que fazer? Informar ela sobre o problema. Meio de funil. A pessoa, ela sabe do problema dela, mas não sabe como resolver ou que você resolve o problema. O que é que você tem que fazer? Você tem que informar a ela de soluções do problema dela. Fundo de funil. A pessoa sabe do problema, sabe que resolve, e aqui você tem que trabalhar em vender seu peixe e mostrar o seu diferencial. Tá? Entendendo essa lógica aqui, você já entende o que é que você deve postar, tá? O ideal é que você poste as três etapas do seu perfil. Jackson, qual a frequência que eu tenho que postar? Qual a frequência que eu tenho que postar? Quanto de cada um eu tenho que postar? Depende muito. Quando a minha agência vai atender um perfil, a gente sempre faz um diagnóstico de que etapa o público está. Por exemplo, como é que dá para fazer esse diagnóstico? Você pode postar um conteúdo de meio de funil, por exemplo, e ver como é que o público reage. A pessoa tem 1.000 seguidores, mas só 10 reagiram. A pessoa, ela teve um alcance bom ali nos stories. Do alcance dela dos stories, quanto de pessoas interagiu naqueles stories? Como é que tá esse alcance? Como é que tá as conversas no direct desse perfil? Tem muita gente interagindo pelo direct, tirando dúvida. Então é importante fazer um diagnóstico para saber quanto de cada um se tem que postar. Mas, falando bem por alto assim, eu digo que fundo de funil é o que você menos tem que postar. Lembra, o Instagram não é vitrine, tá? Isso quer dizer que, eita, deixei tudo vermelho. Não era para deixar tudo vermelho. Isso quer dizer que se preocupe mais em informar o seu público e mostrar que o seu trabalho resolve o problema dele e menos tempo postando coisas que façam o seu público, teoricamente,
quererem fazer terapia contigo. Então, dentro desses três, o fundo de funil é o que você menos deve postar e deixa para fazer isso daqui geralmente nos stories. Faça nos stories, geralmente, tá? Nos stories e no direct. Mas eu acho que por esse conteúdo é isso. Vou deixar aqui a imagem para quem quer tirar print. E se ficou alguma dúvida, você pode me chamar aí, ou então seguir o meu perfil, me mandar uma mensagem no Instagram, que eu tento te ajudar de alguma forma. E se algum dos meus serviços te servirem, a gente fecha um valorzinho legal aí, que faça sentido com nós dois. Enfim, mas por esse vídeo é isso. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. E forte abraço. Tchau, tchau.